Capítulo 01 Conduta de vida e propósito. Como já mencionado na história de Jonas, onde ele recebeu uma ordem de seu Deus e não se posicionou, e como consequência desta desobediência, Jonas foi parar na barriga do peixe, em um lugar que ele mesmo chamou de inferno. Assim também aconteceu com Davi, que recebeu uma missão do seu Deus, onde não se posicionou. Por isso, ele foi levado a um lugar hostil e viveu um inferno. Um único Ser Supremo, Deus, misericordioso, digno de obediência e adoração, ele deu uma ordem, e houve uma desobediência, logo, uma consequência. Esses são os atributos principais desta história, onde será possível aprender e agregar em nossa caminhada. Ninguém nasce sabendo das coisas, até mesmo aquelas pessoas que dizem ter aprendido tudo sozinhas, quebrando a cara. De fato, não se aprende nada sozinho, situações e pessoas influenciam em nossas vidas, mesmo que não se admita ou perceba. Seguimos a vida que desejamos ter. As atitudes do presente são como sementes plantadas. Precisa ter terreno fértil e cultivo. E uma coisa é certa, haverá colheita. Com o tempo vêm as experiências, junto às certezas. Não sabemos ao certo qual é a verdade sobre tudo aquilo que julgamos entender. Acreditamos no que nos foi ensinado. É comum pensar que jamais teríamos conseguido tanto conhecimento sem a devida ajuda ou inspiração de um ser superior que conduz toda a existência. Davi, um jovem de 20 e poucos anos, já estava cansado de lutar contra a voz que ouvia em seu interior. Por onde passou sempre foi taxado como um cara que tinha um parafuso solto na cabeça, ou o cara da polêmica. Nas festas que costumava frequentar, a bebida forte era o que o mantinha no ambiente, pois, quando bebia, ele passava a não escutar esta voz, e era possível permanecer no local aproveitando a festa. Já deu para perceber que essa voz não era a favor de bebedice, farras e queria o bem dele. A vida de ninguém é fácil. A de Dave poderia parecer boa e fácil para alguns, e ele pensava o mesmo de outras pessoas e assim por diante. É como se diz por aí, o jardim do vizinho sempre está mais bonito. Todos têm suas lutas, onde os maiores adversários não se veem com olhos naturais. Os adversários estão dentro de nossa mente. O eu quer ser o protagonista da história. Tudo bem. E isso é bom se o seu eu foi bem formado. Existe uma luta interior que alguns chamam de carne contra espírito. Dave acredita que todos têm uma voz no interior, que vai direcionar na caminhada, orientando a escolher a melhor opção. O psicólogo, psiquiatra e escritor, Augusto Cury fala a respeito do eu em seu livro A Fascinante Construção do Eu, a partir de sua teoria da inteligência multifocal. Ser conformista, aceitar as coisas como são, não se importar ou não se preocupar com o próximo não costumam ser as características de algumas pessoas. Assim inclui Dave. Estas pessoas têm características fortes e que podem agregar na vida de todos que estiverem ao seu redor. Mas é claro, apenas se souber usar, pois, se este indivíduo não se controlar e canalizar esta potência ou esta natureza, em vez de levar todos ao topo, pode levar a situações drásticas e, às vezes, irreversíveis. Capítulo 02 Qual é a programação? Por volta das 8 horas da noite dia 1 Alcamis, aproximadamente em Rabi al-Awwal de 1431 a, era noite, já estava escuro. Era uma noite muito escura, por sinal. Após uma semana de trabalho duro e provas na universidade, Dave estava exausto. O calor foi intenso naquela semana. E durante aquele dia em específico. Passou por um calor que na sombra, quando estava fresco, provavelmente a sensação térmica era de 40 graus Celsius, ou até mais. Parecia um deserto, mas sem ventos. A boca e a garganta de Dave estavam secas, o ventilador não dava conta de refrescar. Naquela noite, ele estava em casa, no sofá, sem programação para aquele fim de semana. Tinha a expectativa de alguma ideia surgir, ou de repente se contentar com o repouso, descansar e aproveitar uma preguiça. Parecia que ele optaria pela segunda opção. Após aquela semana cansativa, nada melhor do que um descanso. Mas como? Poderia ser, se o calor não fosse o impedimento, nada estava confortável com todo aquele calor. Aquele dia inteiro foi muito quente, como já dito, estava fora do comum. E ainda mais naquela noite, uma neblina de mormaço e a alta sensação térmica agredia todos os moradores daquela cidade que era localizada às margens de um grande e volumoso rio. Na cidade há uma imensa rocha às margens deste rio que favorecia as mais altas temperaturas conhecidas pelo mundo todo. Mas como toda a natureza, em sua exuberância, nessa montanha de aproximadamente 1.100 metros de altitude, no ponto mais alto, há uma espécie de oásis.
Oásis é uma pequena área verde, formada pela umidade do local que surge sem explicação. É um escape para todos daquela região. Devido às condições proporcionadas pelo surgimento dos oásis, que permitem o desenvolvimento de plantas, animais e do homem, eles são por muitos considerados uma dádiva em meio ao calor e o clima seco dos desertos. Todos na cidade sofriam com a forte onda de calor. No alto desta montanha, por causa de sua altitude e da vegetação que a cercava, o clima era fresco, a temperatura abaixo dos 20 graus Celsius. Era um ambiente agradável, para reflexão, silêncio e calmaria, um local que conectava todos com a natureza. Havia bancos onde as pessoas se sentavam para conversar. Por ser de fácil acesso, este era um passeio comum, até mesmo à noite. As pessoas podiam apreciar a linda vista noturna da cidade lá do alto, e, principalmente, fugindo do calor massacrante na cidade. Ainda deitado no sofá, olhando pela janela, Dave avistou esta montanha e foi pensando no passeio relaxante que a ideia de um programa surgiu na mente dele. Talvez por necessidade ou só por vontade, ele não soube afirmar. Acredito que juntou a fome com a vontade de comer, porque era seu costume fazer esse passeio, principalmente em dias quentes. Como a sexta-feira estava quase terminando e Dave continuava sem programação, foi como tirar um coelho da cartola, pois já se conformava em sofrer no calor sem fazer nada. O programa do fim de semana surgiu, porém ele ainda não se levantou do sofá. Parece que o calor deixou seu corpo mais fraco e prostrado. A preguiça o envolveu. Essa debilidade tentou protelar o passeio e levou a Dave programar o que ele iria fazer ao se levantar. Dizia ele em seus pensamentos: bom, vou me levantar, colocar um agasalho na mochila, pegar alguma coisa para comer e beber, vou ao banheiro, escovar os dentes, vou pegar carteira com dinheiro, pois vou precisar de abastecer. Posso precisar comprar algo no supermercado. Será que vou precisar verificar os pneus? Ainda deitado no sofá da sala, em pensamentos arquitetando programação, a preguiça continuava tentando impedir de levantar-se para materializar, seu corpo implorando por segundos de ventos frescos, se espreguiçando e com os olhos caídos, e de maneira repentina, algo aconteceu e seus pensamentos foram interrompidos. Isso poderia frustrar todo esse plano. Capítulo 03 Fugindo do calor. Cochilar, pescar, toscanejar ou sonecar, com a boca aberta virada para cima, um cochilo daqueles que a cabeça baixa e volta com a sensação que foi ao planeta Júpiter e voltou ao sofá. Menos de um minuto apenas, mas suficiente para Dave despertar e colocar a programação em prática. Que lombeira, diz Dave e saltou do sofá. Quase troquei este calor infernal pelo ar fresco que me espera lá fora. Assim como todos os passeios anteriores, este passeio já era bom desde o início. Ainda pela estrada a caminho do destino, quando chegava a uma certa altitude, em menos de um terço do trajeto percorrido, já se sentia o ar mais agradável e prazeroso, o vento no rosto e o clima menos agressivo. O vento ficava com temperatura mais baixa, e na medida que Dave ganhava altitude no decorrer do trajeto, a temperatura baixava e ficava cada vez melhor. Este passeio era um dos seus favoritos, sempre costumava fazer com seu pai. Uma certa vez, aconteceu de ir e voltar mais de uma vez no mesmo dia. São aproximadamente 50 minutos de subida e já tinha acontecido de fazer esse trajeto 2 vezes no mesmo dia. Em outras oportunidades, esta mesma aventura foi repetida de várias maneiras, subindo-a com os amigos no meio da escuridão da madrugada por trilhas ao meio da mata verde, com o intuito de ver o sol nascer do alto. Em outras vezes, em grupo de amigos todos de motocicleta, parava nas cachoeiras pela estrada, entrava em lugares diferentes descobrindo novas paisagens. E claro, a modalidade favorita dele por muito tempo, foi de moto com o seu pai. Assim, era sempre um prazer para ele fazer esse passeio. Se era perigoso. Sim, era. Durante a estrada e quando se chegava ao topo existia perigo, mas nada que não pudesse ser resolvido com algumas medidas preventivas. Dave já tinha decorado a estrada, sabia decifrar cada curva, onde era mais frio, onde tinha cachoeira, quando iria chegar nas pousadas e atalhos. Tranquilo. Mas esse passeio de sexta-feira à noite em específico, tinha um perigo em particular. O fato de o passeio ser de motocicleta não foi o agravante, nem mesmo o fato de ser uma subida noturna ou algo atrelado à condição física que Dave se encontrava. Aquela noite já estava escrita nas páginas da história da vida dele.
Ele não tinha nem ideia do que estava por vir, mas teria um encontro com o seu futuro. Algumas pessoas disseram que ele havia ingerido bebida alcoólica, outros acreditaram que os problemas familiares que torturaram sua mente. O motivo poderia até ser o cansaço de uma semana de trabalho e dos compromissos exaustivos na universidade, se ele não estivesse em sua plena juventude, onde a energia não era o problema. Não foram nenhuma dessas possibilidades a causa que o levou à maior experiência da sua vida. A obediência livra o indivíduo do caminho mau, da escolha precipitada. A vida de uma pessoa é como uma pista de gelo formada sob o lago, que durante a caminhada pode pisar em falso, ou seja, em gelo com camada fina e ocorrer rachaduras sob seus pés. E agora, diante uma imensidão de alternativas em meio ao gelo, para que lado o próximo passo? Escutar a voz é o que Dave deveria ter feito. Ele acredita que foi levado a esta experiência por motivo de força maior, por conta da sua desobediência. A consequência era inevitável. Este encontro aconteceria de uma maneira ou de outra, neste instante ou em outro. E nesta ocasião o fator motivador foi a desobediência. Há um ditado popular que diz: não há nada tão ruim que não possa piorar. Algo irá acontecer, que vai levar Dave a viver uma extraordinária experiência, acima da explicação humana. Se ele se sentia mal naquele sofá, achava quente e desconfortável com o calor, não sabia que o pior estava por vir. Capítulo 04. Todos têm uma voz interior. Para entender melhor a situação que Dave está prestes a viver, é importante compreender as crenças que Dave entendia a respeito da vida. Crença é o estado mental de aceitar algo como verdadeiro ou real, mesmo que não haja evidências conclusivas para essa aceitação. As crenças podem ser baseadas em experiências pessoais, em tradições culturais, em informações transmitidas por outras pessoas, ou em outras fontes. As crenças podem influenciar os pensamentos, as emoções e as ações das pessoas, e podem ser um aspecto importante da identidade pessoal e cultural. As crenças na vida de uma pessoa vão determinar sua caminhada, ou seja, se uma pessoa estiver se sentindo perdida em alguma situação, ela vai caminhar no sentido em que acredita ser o correto. Vejamos bem. Delhi é uma cidade, a capital da Índia. A Índia é um dos países mais populosos do mundo, por isso não é de se estranhar que a sua capital esteja na lista das cidades com maior número de habitantes. Ela foi fundada ainda no século XVII e tem a maior extensão territorial do país. Vamos imaginar que você se perca em uma cidade como Delhi. Sem falar o idioma local, você precisa traçar uma estratégia, uma lógica, e acreditar que essa estratégia é o melhor caminho para se encontrar. Ou seja, a crença em algo correto e sólido é determinante para te tirar deste lugar desconhecido. É como se você tivesse que escutar aquela voz lá no fundo, alguns chamam de intuição, ela vai te guiar. E se em determinado tempo desta caminhada, você deixar de acreditar nela, tudo o que fez até então foi em vão. É muito importante que a crença de uma pessoa esteja bem alicerçada na verdade. Não há problema em reconhecer que estava equivocado e começar novamente, mas o que gostaria de levar à reflexão é que devemos ter certeza de que nos deixamos formar como crença. Neste outro exemplo, a crença será os algoritmos de um sistema financeiro. Empresas e milionários vão à falência porque acreditam que os algoritmos financeiros da sua empresa projetaram um determinado resultado. Eles investem o futuro da empresa naquele caminho, pois acreditam que os algoritmos estão corretos. Na verdade, eles não erram, é verdade, os números são exatos. Mas se uma vez programado errado, as variáveis serão interpretadas equivocadamente, o que gera previsões com percentuais errados, e assim uma falha em escala no sistema desta empresa. De maneira similar, uma crença programada equivocadamente na mente da pessoa pode levá-la a dificuldades pela vida. Escutar a voz no mais íntimo da mente. Acredito que todos escutam a voz. Mas como assim? Não importa se está perdido em uma cidade como Delhi, ou se a sua empresa se encontra diante de uma tomada de decisão crucial para a sobrevivência. Algo dentro de nós nos encoraja ou nos intimida, ela que orienta na caminhada. Alguns chamam essa voz de consciência e outros até mesmo de juízo. A voz está alicerçada em nosso subconsciente. É formada com o tempo e com as experiências vividas, de acordo com as crenças e costumes. Quem nunca ouviu aquela expressão, veja aquele garoto, é sem juízo mesmo? Ou então, o pai fala com o filho, você tem consciência do que fez?
Imagino que até adultos são taxados como sem juízo ou sem consciência, às vezes até mais do que as crianças. Será que juízo e consciência é algo relativo? Podemos perceber que agimos e nos comportamos de acordo com o meio que fomos inseridos. Ou seja, somos frutos do meio em que estamos inseridos. Atributos relacionados à genética dos pais, dos avós e à educação atribuída durante o crescimento, em destaque na infância, o ensino e a postura adequada bem alinhada com o convívio e a companhia até a maturidade do indivíduo, então até formar opiniões, caráter, assim como o tipo de juízo e consciência. A voz é desenvolvida segundo as suas crenças que foi inserido até a vida adulta. Pronto. Podemos dizer que esta é a fórmula que nos faz ser como somos. Gostaria de levar você a pensar como uma pessoa chega à fase adulta, observando suas origens. Por exemplo, crianças que passam por traumas, algumas sem pais, outras sem afeto, outras com dificuldades básicas. Existem até aquelas que passam por isso tudo junto e mais outras. O que todos têm em comum são as características genéticas dos seus pais, isso é inegável. Um filho que não foi criado pelo pai, mesmo nunca tendo convivido com ele, ainda assim pode ter os mesmos costumes, jeito de andar, maneira de falar e até mesmo como se sentar ou se deitar. Independentemente do que cada pessoa passa, desde quando é formado ainda no ventre da mãe, a principal característica já foi implantada, a do Criador. Todos somos criaturas onde há uma necessidade de conviver com o Criador. Normalmente os pais educam o filho, eles vivem e crescem junto deles, mas independente de quem o criou, sejam os pais, os avós ou os tios, há um Criador existente desde o princípio, que sempre está nos conduzindo e nos preparando para um propósito. Essa era a crença de Dave. Ele entendia que um ser superior o chamou, assim como chamou muitas pessoas em um mesmo propósito. Ou seja, muitas têm um mesmo chamado para um propósito em comum, para que nenhuma se perca após a morte. Ele entendia que dentro desse grande chamado que abrange a todos que o reconhecem como Salvador e como única divindade, há um novo chamado, uma missão. O Criador separou uma missão específica para alguns desses seguidores, e um deles era Dave. Ele acredita que ninguém existe por causa de uma combinação de átomos do universo, ou que vidas de outra galáxia trouxe inovações da existência a essa vida no planeta Terra, ou que somos frutos de um mistério da ciência, muito menos que a raça humana originou de algum primata. Há um Criador do universo, que originou a raça humana, com a sua própria genética, onde através de um sopro deu vida a uma moldura do pó da terra, e o espírito desta criatura está sempre em busca pelo seu Criador. Capítulo 05 A voz é a consciência, que é formada pela crença. Ainda entendendo mais sobre o motivo que levou Dave ao encontro mais impactante da sua vida, uma experiência que ultrapassa o entendimento racional, Dave deve devoção à sua divindade. Ele andava abatido em tudo o que fazia, pois, a devoção nesta divindade não se admite desobediência. Nada melhor para entender algo do que ir à origem, ao princípio. Dave foi criado em uma família tradicional, dentro de um lar onde Deus está no controle de tudo, Ele é a paz. Sua criação foi saudável, nunca lhe faltou nada, sempre teve tudo o que fosse necessário para ser feliz, tudo era muito bom, nunca imaginou que poderia acontecer algo que tornasse isso diferente. Ele tinha a família como alicerce, assim são suas lembranças, seus pais davam a ele e aos seus irmãos o que tinham de melhor, o convívio, o estudo, e Dave cresceu sabendo diferenciar o certo do errado, sendo respeitoso, e tendo o amor a Deus acima de tudo e todos. O amor era alicerce para a construção do seu caráter, que era alimentado por esta crença já relatada, na formação do seu eu. Foi implantado em sua mente, uma voz alicerçada com raízes fortes que iria acompanhar Dave pela caminhada durante a vida. O que poderia dar errado? Quando Dave tinha aproximadamente 12 anos, uma tragédia ocorreu na sua família. Foi uma armadilha. Ele viu tudo o que tinha na vida se desmoronando. Não tinha mais chão. Há coisas que acreditamos que só acontecem na televisão e com as outras pessoas. Achamos que nunca poderia acontecer conosco, foi o que pensou Dave quando recebeu aquela notícia. Embora tivesse todo o subsídio para ser um filho obediente e exemplar, Dave não era assim. Sua mãe sempre esteve em oração de petição a Deus, para cobertura por ele pagando o preço de joelhos para um futuro melhor do seu filho. Era nítido que suas orações eram correspondidas, pois ele era extremamente travesso, não gostava de estudar, e sua vida era brincar, jogar futebol, jogar videogame e brincar na rua,
onde ficava boa parte do seu dia. Todos os dias, ou quase todos os dias, Deus manifestava à sua mãe um livramento. Ela acreditava que essa fase da vida do filho um dia iria passar, mas a incerteza era se Dave passaria inteiro desta fase. Era raro alguém ver o que Dave aprontava e não dizer que ele merecia mesmo eram umas palmadas. Suas travessuras chegaram ao ponto de ele ter o trabalho de enterrar ovos de galinha na terra, deixar por alguns dias para apodrecer, depois desenterrar para, à noite, jogar nas pessoas desconhecidas que passavam na rua. Isso tudo apenas para ver as reações da mesma, apenas por diversão. Claro, as pessoas ficavam sem reação. Imagine você, de bicicleta, após um dia exaustivo de trabalho, passar por debaixo de uma árvore, pedalando e voltando para casa, com pensamentos nos compromissos que o espera quando chegar. Você pensa em tomar um banho rápido, preparar algo para comer e, de repente, recebe uma ovada na cabeça. Realmente era divertido ver a reação das pessoas. Parecia que pelo fato de não poder fazer barulho e cair na gargalhada, ficava mais engraçado ainda. Dave e seus amigos estão em cima da árvore, segurando risos, observando as pessoas paradas lá embaixo. Alguns paravam, faziam cara feia com o mau cheiro, pegavam na blusa e sentiam aquela meleca fedorenta. Coitadas, olhavam para cima achando que um bicho defecou neles. Eles não entendiam o que era aquilo. Uns xingavam, voltavam a pedalar e continuar o caminho, outros ficavam ali mais tempo, pensando se era um ovo podre de urubu que caiu do ninho abandonado. Dave e seus amigos em gargalhadas ficaram escondidos assistindo às reações. Mas, uma certa vez, eles levaram mais ovos, e um certo homem carregando sua suposta esposa na garupa da bicicleta levou muita ovada. Ficou extremamente irritado, ao ponto de Dave e os seus amigos ficarem com medo, e começarem a descer bem devagar daquela imensa árvore. Foi quando o homem viu eles descendo escondido e gritou: "Vocês são moleques, vou matar todos!" E começou a correria. Os meninos correram e aquele enfesado homem partiu atrás. Foi um desespero. Uns 6 adolescentes correndo e um grandalhão atrás. Ele chegou próximo a pegar Dave, mas ele conseguiu escapar. Dave entrou em um grande jardim onde ele já conhecia os atalhos, e o homem até entrou, mas logo em seguida voltou, pois Dave já tinha desaparecido. Em pensar que Dave em algum momento ficou com medo. Dave divertiu-se mais do que sentiu medo. O tempo todo para aumentar a fúria deste homem, ele ficava rindo do mesmo. Imagina, correndo, chamando o cara de fedorento, "Sai daqui, fedorento", e rindo do que ele mesmo falava. Esse era o Dave. Após todo o susto passar, os amigos se reuniram, cada um mais aterrorizado que o outro, quando chegou Dave em prantos de tanta risada. Enquanto eles comentavam uns com os outros que nunca mais fariam isso, Dave dizia: "Vamos novamente." Alguns vizinhos que acompanhavam todo aquele ocorrido comentavam entre si: "Coitada da mãe desse garoto. O que esse virá a ser quando crescer?" Isso era dito porque essa atitude não fazia referência à educação que ele sempre recebeu em casa. Dave viveu sua adolescência até a fase adulta com seus irmãos e sua mãe. Ela sempre ensinou o certo, o que é ético, como se portar, nas ruas, na casa de outras pessoas. Foi uma professora abrangente, ela de fato é professora. Com suas técnicas, ensinou tudo o que sabia aos filhos. No caso de Dave, ela fazia leitura das escrituras da Bíblia Sagrada, mesmo às vezes contra a vontade de Dave. Ela chegava na cama para acordar citando Provérbios 6:9, "Acorda, preguiçoso. Ó preguiçoso, até quando ficares deitado? Quando te levantarás da tua sonolência?" Aos poucos, ela foi convencendo-o com suas palavras e ganhando confiança nos seus ensinamentos. Uma certa manhã, ele iria ter avaliação na escola e eles ficaram estudando juntos na noite anterior. Sendo assim, quando ela foi o acordar, após citar aqueles provérbios, começou a ler a matéria da prova em voz alta. Dave acordou escutando aquilo, e nervoso porque não conseguia mais dormir. Logo se levantou, lavou o rosto, arrumou-se e saiu para a aula. Na escola, no momento da avaliação, Dave não teve dificuldade para responder às questões. Fez com facilidade, e já no caminho de volta para casa ficou pensando nesta avaliação. De fato, foi a melhor de todos os tempos. Ele respondeu quase todas as questões ouvindo aquela voz da sua mãe de manhã o acordando. Parecia que ela falava em seus ouvidos as respostas. Dave ficou impressionado. Parecia que ela sabia quais questões queria pedir e ele mesmo, meio que dormindo, guardou as palavras em seu subconsciente.
Outra vez ele foi para um passeio com os amigos sem autorização da mãe. Ele até pediu para ir, mas ela não autorizou. Ainda assim, ele foi desobedecendo e estava consciente dos riscos que se sujeitava a correr. Neste passeio, subiram em uma árvore. Dave, ao atravessar uma minúscula ponte de madeira que ligava a árvore ao muro, desabou de uma altura de aproximadamente 3 metros e bateu as costas em um bloco de concreto no chão. Ficou sem ar nos pulmões, não conseguia respirar. Uma forte dor estava em seu corpo na região lombar, mais para a direita. Ficou com falta de ar, parecia que iria morrer. A primeira coisa que veio à mente foi a desobediência à sua mãe. Ele nem deveria estar ali. O pouco fôlego que tinha, usou para pedir perdão a Deus porque sabia que não devia ter desobedecido. O relacionamento de Dave e sua mãe foi crescendo e amadurecendo. Ela conquistou o respeito de Dave onde ele começou a dar peso às suas palavras. Lembra do que falamos sobre crença, do exemplo da empresa e seus algoritmos. Agora vamos imaginar que a vida de uma pessoa é um teatro onde ela é o personagem principal, o palco é a vida real e ela tem nos bastidores tudo que foi depositado quando ainda era criança, pelos pais, pelo ensino, pela educação, oração, valores, dedicação, carinho, principalmente exemplo de vida. Enfim, todos os atributos que foram dados para ser usado no palco da vida. Seu pai nunca deixou nada faltar. Sempre foi respeitoso e dedicado à família, ensinou e foi modelo para ele e seus irmãos. Nos bastidores da vida de Dave foram depositados muitos atributos, pautados em orações dos avós, do pai, principalmente da mãe que o cobria de oração, sempre pedindo a Deus para trazer lucidez espiritual à vida dele e para que alcançasse a maturidade. É gerada uma voz no subconsciente desta criança, é formada com suas crenças, e chega à fase adulta, alcança a maturidade e o juízo mental e racional. A vida desta pessoa, desde criança sempre esteve cheia de desafios, e ela, a cada desafio, precisa ir aos bastidores e buscar algo para resolver seus problemas e desafios. Bastidores são como algoritmos programados no subconsciente, prontos para solucionar qualquer problema na vida real. A voz precisa estar bem programada, não pode ser como a empresa que esboçou resultados equivocados. Temos em nossos bastidores o que o psiquiatra e professor Augusto Cury chama de janelas killer e janelas light, traduzindo, janelas para a vida e janelas para a morte. Por exemplo, killer window, janela assassina, quando acessada pode causar danos irreparáveis em nossa vida, simplesmente porque foram crenças alicerçadas em nossa mente de maneira equivocada. Todos nós temos bastidores, todos nós temos uma voz. O que foram depositados nos bastidores da sua mente? Uma criança que sofreu com a falta da presença dos pais, ou teve a presença, mas não o afeto e a atenção, quando esta criança cresce e se torna adulto, vai precisar externar o afeto, provavelmente terá dificuldade e passará por carência, pois quando acessa esses bastidores, encontra uma killer window. Não colocaram nos bastidores da sua vida determinada emoção, pelo contrário, tem memórias traumáticas e contorcidas deste conceito. Por trás de uma pessoa que fere há sempre uma pessoa ferida. Ninguém agride os outros sem primeiro se autoagredir. Ninguém faz os outros infelizes, se primeiro não for infeliz. 2. Fonte: Augusto Cury. Aos 12 anos um desastre traça o destino de Dave e de sua família. Ele percebeu a ausência do seu pai e não imaginou a falta que ele tanto faria. Sua mãe falava que estava em viagem a trabalho. De fato, às vezes ele ficava fora de casa a trabalho durante a semana inteira. Sendo assim, foi compreensível para Dave ter seu melhor amigo se distanciando e aumentando cada vez mais a sua ausência. Dave recebe uma notícia que não estava preparado, mas não entendia a dimensão do estrago que ela iria fazer no interior dele. Um vazio e uma escuridão irreparável começaram a se formar dentro dele, onde a revolta e perguntas sem respostas começaram a ecoar. Dave acabou descobrindo dentro do seu vocabulário o significado da palavra injusto, e foi apresentado a palavra propósito. Não foi uma escolha, mas há uma crença inabalável, em meio a todos os chamados, há um propósito maior. Alguns são agraciados com uma missão. Acreditamos em um ser superior digno de toda devoção, um especialista em tornar o improvável impossível. Capítulo 06. Voltando ao calor, ou melhor, ao programa do fim de semana. O que surgiu naquele costumeiro passeio mudou o rumo da vida de Dave.
A maneira como ele vinha vivendo nos últimos anos, negligenciando seu chamado, estava errada. Por onde ele andava não estava de acordo com o que dizia aquela voz interior. Ele entendia o caminho que deveria seguir, mas por falta de experiência ou maturidade, não seguiu. Houve desobediência e omissão. Mesmo com todas as chances anteriores que ele desperdiçava, abusando da misericórdia e da bondade de Deus, sempre havia outra. Mas desta vez não passou. Dave esgotou todas as chances, e de maneira dolorosa teve um encontro sobrenatural. Era uma noite como outra qualquer, ou pelo menos era assim que Dave pensava. A noite estava escura e silenciosa, com apenas o som do vento uivando e agitando as folhas das árvores. Ele estava fazendo uma atividade que já havia feito muitas vezes antes, um simples passeio pela montanha. Tudo parecia normal, até que ele perdeu o controle do veículo na descida de um morro íngreme. Não havia explicação para o que aconteceu. Dave sentiu uma estranha sensação de que algo o estava atraindo para fora da estrada, mas não teve tempo para raciocinar antes de colidir violentamente com uma árvore. Dave perdeu sua consciência. Foi um terrível acidente que o levou a um coma profundo. Sem atividade cerebral, ficou desacordado por 3 dias. Foi então que foi levado à maior experiência de sua vida. Enquanto em coma, sua alma foi levada através de uma visão a um local tenebroso, uma espécie de prisão. As paredes eram revestidas de metal. Tudo era de metal com aparência enferrujada. De repente, deparou-se com um túnel, um corredor comprido, e no final avistou uma luz. Mesmo com medo, começou a caminhar de maneira cautelosa e desconfiada por este túnel em direção àquela luz. Era um túnel que media aproximadamente 2 metros de largura por 2,5 de altura. Não se sabe se o túnel era tão longo, pois não demorou a atravessar. Era um lugar de medo e seus passos eram curtos e calculados. Havia um ar de desconfiança. Não foi possível definir o que seus olhos estavam vendo, pois o lugar tinha pouca claridade que vinha do reflexo de uma luz penumbra no fundo. Na medida que Dave caminhava para o final, ele podia ver melhor e com mais clareza. Ele percebeu que aquele local cheirava mal, em específico as paredes do túnel, além de um brilho semelhante ao óleo escorrendo por elas. Não foi possível identificar o que era, mas continuou caminhando até o final, em direção à parte mais clara. Quando ele foi se aproximando ao ponto de maior luminosidade, havia um outro cômodo. Parou, e antes de entrar, seus olhos rasteiramente mapearam todo aquele novo território. Olhou para a esquerda, que tinha aproximadamente 5 metros até uma parede de metal, para cima aproximadamente 30 metros de altura ou mais. Era bem alto e à frente, 7 metros até outra parede, toda de metal. Porém, à direita era escuro e de perder a vista. Somente naquele lugar estava claro. Este local era bem claro, iluminação em abundância, e não foi possível identificar de onde vinha tanta claridade. De um lado, um lugar oprimido e muito tenebroso. De outro, a claridade que tornava impossível de enxergar. Com respiração rápida e ofegante, olhos estalados, coração disparado, analisando cada detalhe daquele cômodo, pode concluir que seu desejo era de sair correndo. Mas ele já percebeu que não tinha para onde ir. Correr de volta pelo túnel, ir em direção ao escuro infinito à direita que tanto o assombrava. Ou então, subir as paredes escalando como se fosse um Homem-Aranha. A verdade é que ele estava diante um convite para o desespero. Tudo aquilo já era suficiente para tornar aterrorizante, porém ainda à direita, a uns 4 metros dele, havia um banco bem simples, parecendo aqueles de pracinha, de madeira, mas esse era de ferro com um aspecto de ferrugem. Um garoto estava sentado. Dave não soube definir a idade certa dele. Olhando, era uma criança de 8 anos. Parecia ter uns 10 anos no máximo, porém, algo dentro de Dave dizia que ele teria muito mais. Esse garoto era bem magro, tinha cabelos lisos, castanhos escuros, olhos escuros, parecendo uma jabuticaba, e seu semblante estava muito depressivo. Dave não queria mover um dedo. Ficou paralisado, e sua vontade nem era mais de sair correndo, e sim de sumir daquele lugar, evaporar. Com o desespero ainda controlado dentro de si, não movia uma mínima parte do seu corpo. Não seria por menos. Seus olhos e todo o seu ser já haviam absorvido muita coisa naquele lugar, e não sabendo ele o que estava por vir, ainda paralisado de maneira misteriosa, foi atraído como um imã até aquele banco. Ele viu suas pernas se mexendo, mas não era ele que enviou o comando a elas. Chegou próximo ao banco e se sentou com aquele garoto. Para ser mais claro, algo levou Dave até o banco, mas foi ele que se sentou. Nem terminou de se acomodar, já foi logo ansiosamente perguntando ao garoto: "Onde estou? Onde estamos?" Mas o menino não respondeu. Dave insistiu: "Por que não fala nada? Que lugar é este?" Com o semblante entristecido, a testa enrugada,
O menino girou a cabeça em direção a Dave, observou-o de baixo a cima, balançando a cabeça de um lado para o outro com sinal negativo e de uma maneira inexplicável, sem abrir a boca. Foi possível o garoto se comunicar com Dave. O garoto em voz alta disse: Coitado. Ainda não sabe onde está. Dave ficou ainda mais amedrontado. Começou a suar, suspirar, perder o fôlego. Seu semblante começou a se cauterizar de terror. Não se sabe se o medo era de tudo que já passou ou era desse fenômeno ao lado dele, menos de meio metro. O fato de Dave escutar uma pessoa falar sem abrir a boca era realmente assustador. É como escutar o que uma pessoa está pensando em algo do seu lado. Foi quando o menino, com um olhar penetrante, mais profundo que Dave poderia imaginar, da mesma maneira, falou mais uma vez. Eu também fiquei assim quando cheguei. Com um nervosismo evidente, Dave perguntou de imediato: Como assim? Do que você está falando? O garoto tranquilamente apontou para a frente, levando Dave a olhar na mesma direção. O cenário aterrorizante deixou Dave petrificado, sendo que até então, ele havia apenas experimentado a sensação de medo, sem demonstrar qualquer comportamento de pânico ou loucura, mesmo que estivesse gritando por dentro. Dave sentia que estava experimentando algo sobrenatural, mas tinha certeza de que era real. Era como se estivesse assistindo a um filme de terror na TV e se recusava a acreditar que era ele próprio que estava vivenciando aquela cena. Seu olfato era aguçado e o mau cheiro do ambiente era real em seu paladar, enquanto seus sentimentos eram intensos. Dave queria acreditar que era apenas um pesadelo e que tudo iria passar em breve. O que está acontecendo? Não consigo nem saber que garoto é esse. Por que um garoto está aqui? Dave fez essas perguntas dentro para ele mesmo, e virou para o garoto que estava ao lado e perguntou: Cadê seus pais, meu filho? Você é uma criança. Algum adulto precisa falar por você. É provável ter mais pessoas nesse lugar. Mas o garoto permanecia em silêncio, o que só aumentava a agonia de Dave. Ele podia sentir o medo se espalhando por todo o seu corpo, ameaçando romper seu autocontrole. Ele precisava encontrar uma maneira de sair dali, de escapar dessa prisão desconhecida. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir em seu peito. Responda, garoto, Dave exclamou ofegante, com voz alterada. Como? Você veio parar aqui? Tem que ter algum adulto que fala por você. Ele vai saber como sair daqui. Com o coração acelerado e a mente em turbulência, Dave encontrava forças na esperança. Ele acreditava que era capaz de encontrar uma saída. Apesar de sua astúcia habitual para encontrar soluções em momentos desafiadores, ele se viu atualmente preso em uma situação da qual não conseguia encontrar uma rota de escape. Seus pensamentos se agitavam em sua mente, tentando encontrar um caminho, qualquer caminho que pudesse levá-lo para fora daquele presídio. Dave não gostava de receber um não. Ele não aceitava a ideia de que não havia uma solução para seu problema. Mas agora, tudo parecia impossível. Não havia saída, não havia jeito, não havia tempo. E o garoto continuava em silêncio, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. A tensão só aumentava, deixando Dave à beira de um colapso. Ele precisava agir, e rápido. O que Dave não havia entendido era como aquele garoto foi parar ali, mas nem ele mesmo sabia o que está fazendo ali. O tempo passava, e nada mudava. De um lado, uma criança que não abre a boca e ainda assim consegue se comunicar. Do outro, uma espécie de calabouço sombrio e desconhecido, porém esse que o aprisionava era muito quente. Dave, com a mente conturbada, não havia percebido que, na verdade, não se tratava tanto de falta de percepção, mas sim do fato de que aquele local estava esquentando cada vez mais literalmente. Como estava? O garoto parecia que sabia de tudo o que passava pela cabeça de Dave. Nada fugia ao conhecimento daquela criança. Ele estava com o semblante tão triste, pois, além de saber de tudo que levou Dave ali, ele sabia o que iria acontecer. O rosto deste garoto estava tão desfigurado de pena e compaixão pela derrota de Dave, ao ponto de lágrimas começarem a descer pelo seu rosto. Ver aquele menino, triste e chorando, deixou Dave mais amedrontado ainda. Ele entendeu que o garoto sabia que o pior iria acontecer. Foi quando Dave insistiu e, com a voz já trêmula, repetiu a pergunta. Que lugar é este? Pelo amor de Deus. Mais uma vez, o garoto repete o mesmo gesto. Olha para frente, aponta com a cabeça e sem falar. Comunica dizendo. A resposta está na sua frente.
Dave não imaginou que algo tão grande pudesse estar tão próximo a ele aquele tempo todo de maneira imperceptível. Que horror! Com os olhos arregalados, os batimentos cardíacos acelerados como um carro de corrida, e Dave não soube o que dizer. Capítulo 07. Que lugar é esse? Havia um portal imenso à frente daquele banco onde se encontrava Dave e o garoto. Dave não entendeu por que não tinha reparado naquele portão tão grande na sua frente. Estava muito próximo, aproximadamente 4 metros. O portão tinha aproximadamente 5 metros de largura por 3 metros de altura, era de ferro de aparência resistente, e parecia os portões de castelos antigos. Deveria ter espessura de 30 centímetros ou mais, e lá no canto do portão, pareado com a parede de ferro, nas brechas havia fogo, labaredas de fogo saindo com pressão, lembrando o fogo da ponta de um maçarico. O calor já era quase insustentável e muito suor que escorre por todo o seu corpo. Porém, a partir do momento que ele identificou esse assustador portal, o calor passou a ser insuportável, seu corpo perdendo muito líquido. A garganta secou assim como seu interior. Foi então que seu estado racional começou a ser recuperado. Ele precisava sair daquele lugar urgente. Rapidamente seu juízo foi a mil em um piscar de olhos e ele começou a lembrar de algumas coisas e ficou pensando como chegou até aquele banco. E como não sabia por onde começar, começou a retroceder seus pensamentos antes de chegar até aquele exato momento. Posso dar como exemplo quando uma pessoa chega ao seu carro, carregando um monte de sacolas de roupas e caixas, ou seja, com as mãos ocupadas. Após tirar tudo das mãos, colocar no chão, se espanta e diz: "Uai! Cadê a chave do carro? Estava aqui na minha mão agora mesmo." Convicto que estava em sua mão, assim, fica sem onde começar a procurar. Um antigo cientista, reconhecido pela humanidade, diz: "Nenhum novo problema pode ser resolvido pelo mesmo raciocínio anterior que o criou." Albert Einstein, ainda no exemplo da chave perdida, não tem nem ideia de onde ela foi parar, parece que evaporou na mão. Não se sabe como encontrá-la. É normal adotar a seguinte medida: retroceder onde estava antes daquele de chegar ao carro, sendo assim, iniciar uma série de perguntas para si mesmo. Antes de chegar ao carro, onde você estava? Na sala. Volta para a sala. Chegando lá, lembra que naquele local já estava sem a chave nas mãos. Onde estava antes de ir para a sala? Pegando as roupas no quarto. Sendo assim, retrocede mais um pouco e chegando no quarto você lembra que deixou a chave em cima da cômoda para pegar as caixas na cama. Passando os olhos não as viu lá. Assim, começa a vasculhar o quarto, que é onde a chave deve estar. Se fosse uma brincadeira de procurar os objetos escondidos, a pessoa diria: "Está quente." Fazendo alusão que a chave está por perto, pode continuar que você está perto de a encontrar. Procurando e revirando esse móvel, a chave é encontrada, realmente estava lá, mas por debaixo de alguns papéis. Esse mesmo processo foi adotado por Dave, a sua memória começou a ser revirada. Em frente àquele portal imenso de fogo, sentado no banco, não conseguia levantar, mas estava decidido a fugir daquele lugar. Procurando resposta, olhou para um lado, e quando olhou para a esquerda, visualizou o caminho de onde veio. Até então, Dave não havia percebido o sangue manando pelo chão. A substância que cobria as paredes do túnel, assemelhando-se a um óleo, revelava-se agora como sangue, escorrendo verticalmente pelas paredes, criando um riacho desde o alto até encontrar o chão. Ele ficou horrorizado ao perceber que estava cercado por um mar de sangue. O pequeno rio escarlate fluía pelo chão do túnel, passando em frente ao banco onde ele estava sentado e tocando suavemente seus pés. Assim como não havia percebido o portão e notado os detalhes aterrorizantes deste local, ele viu que por todo lado havia enxofre pegando fogo constantemente. O odor que havia naquele lugar, ele passou a saber a origem, eram restos de corpos humanos espalhados pelos cantos. O odor aumentou a ponto de ser insuportável, mas ele precisava respirar. O cheiro era tão forte que feria a sua garganta, ele sentiu o sabor amargo daquele lugar, e teve a sensação de que a boca enchia de sangue. Ele teria que jogar fora cuspindo, ou ingerir aquela coisa. A sensação gerou nele ânsia de vômito, e ele não conseguia se livrar dela ou se acostumar com tal sensação. Seu interior foi tomado por energia negativa, que o fez se contorcer sentado no banco. Foi sufocado pelo terror sombrio do local.
Na tentativa de retroceder para achar a saída, não conseguiu encontrar nada. Porém, este exercício da mente impulsionou Dave a pensar sobre a vida dele. Sua memória, de maneira inusitada, recuperou um filme resumido de toda a sua vida, em flashes de segundos e de maneira sobrenatural e impossível de descrever. Foi possível ele passar por toda a sua vida. Aliás, não a vida toda. Desde a infância até aquele dia. Memórias de uma criança de aproximadamente 7 anos. Aqueles flashes do filme da sua vida revelaram a maneira que ele vinha vivendo, em algumas faixas etárias, com detalhes e alguns relatos. Em outros flash, lembrou de coisas ruins, fatos que o comprometem, coisas que apenas ele sabia e que algumas já nem lembrava mais, como segredos de atos vergonhosos. Os flashes deste filme chegaram ao dia atual, e então Dave lembrou com detalhes daquela noite de sexta-feira quente no sofá, quando veio a ideia de subir a montanha para fugir do calor da cidade, em casa cansado, lutando contra o calor e se espreguiçando no sofá, planejando em sua mente o programa, e foi possível vê-lo sendo roubado pelo sono, cochilou, e ali mesmo apagou, percebendo que tudo aquilo não passou de um sonho. Yes! Eu sabia! Falou Dave com o semblante um pouco melhor. Dave, mais aliviado, ainda sentado olhando para aquele cenário de terror e pavor, desabafou. Incrível! Que sonho é esse? Me trouxe uma lembrança de toda a minha vida. Como eu preciso melhorar, na verdade preciso mudar a direção da minha vida. Esse lugar aterrorizante realmente me assustou. Tudo é apenas um sonho, agora é só acordar. Eu nem vou querer mais subir o pico. Não mesmo. Estou fora. Esquece. Agora é só acordar, era só um sonho. Capítulo 08 Foi apenas um sonho. Que alívio! Pelo menos foi isso que Dave sentiu ainda sentado no banco de frente ao portal de fogo, naquele cenário aterrorizante, sangue e restos de corpos humanos deteriorados em meio ao fogo e enxofre. Pois percebeu que tudo parecia ser apenas um sonho, e indagou, foi um sonho. Mas, espera aí, ainda sinto que estou dormindo. Não sinto ter acordado. Neste instante Dave viu a si mesmo dormindo no sofá. Não compreendeu como podia enxergar assim naquela situação. É como colocar uma câmera filmando enquanto você dorme e depois assistir. Lembra daquele cochilo no sofá, aquela viagem de 1 minuto interplanetária, sim, aquele minuto de soneca. Pois havia algo que poderia frustrar a programação e foi aquele sono que envolveu Dave no sofá. Ele cochilou, porém, enquanto ele dormia, ele sonhava, e de uma maneira misteriosa foi possível assistir tudo o que ele mesmo sonhava. Isso mesmo! Ele está dormindo no sofá e teve um sonho. O nervosismo tomou conta dele, do banco sentado grita consigo. Acorda! Isso já foi longe demais! Acorda! 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 Que merda! E nada de acordar. Sendo assim, ele ainda estava preso em seu subconsciente, um suposto sonho do qual ainda não havia acordado. O que era real, agora foi impossível de se decifrar. Apavorado com aquilo que ele contemplava, estava assistindo ele mesmo sonhar com aquele então passeio. Pela estrada na subida, sentindo o prazer da brisa batendo em seus braços, como sempre, esse passeio era prazeroso. Dave já envolvido com aquela condição de não ter acordado, a história do seu sonho começa a revelar acontecimentos inéditos, onde a angústia volta a atormentá-lo. Sua consciência o levou a acompanhar o retorno deste passeio, quando pela estrada descendo a montanha, perdeu o controle da sua motocicleta, segundos antes de colidir com um imenso tronco de árvore. Conseguiu sentir e ver quais foram os critérios de segurança estabelecidos naquele minuto para amenizar o impacto. Todos esses detalhes trouxeram a ele a veracidade dos fatos. Ele já estava convencido que o que vivenciava era real. O detalhe importante foi, algo o atraia para aquele acidente, não foi falha mecânica, nem mesmo falta de atenção. Não foi um acidente. Para maximizar tudo em sua aflição, ele tinha consciência disso. Ele sabia que o impacto era inevitável. Com a mente concentrada e fria o quanto foi necessário naquele momento, estabeleceu quais seriam as prioridades e amenizou o que foi possível. Após bater forte em uma árvore, Dave apagou. Desacordado e está em um interminável sonho. Isso é o que está acontecendo. Ele pensou.
Normalmente, quando uma pessoa está sonhando e sofre um susto, ela acorda. Neste caso, o impacto seria o instante que Dave acorda. Isso normalmente quando a pessoa está sonhando. Dave já estava conformado que não era um sonho. Ele queria acreditar que era apenas um sonho, acordar no sofá, e ter certeza que tudo acabou. Claro que a vontade dele era de levantar, tomar um banho. Ele não quer acreditar que isso é real sentado no banco assistindo o que aconteceu, então comentou: então é verdade. Tudo foi verdade. Não foi um sonho. Eu realmente me acidentei. Capítulo 09 Sonhar que está sonhando. Em fração de segundos, após amenizar as consequências e salvar o que pode, colidiu com um robusto tronco de árvore e o impacto fez a mente de Dave desacordar. Será que realmente tudo era um sonho enquanto dormia no sofá? Ele sentiu que essa possibilidade estava descartada, pois ainda sentado no banco, continuou acompanhando o filme da sua história, que surpreendentemente não era opção, era como uma força estivesse inclinando seus olhos e sua mente para ser obrigado a ver e dedicar toda a sua atenção. Mesmo sem entender como era possível, continuou a assistir sua aflição, sua alma vendo desacordado e passando por toda aquela agonia após o impacto. Isso é tão real, impossível de ser um pesadelo. Ele pensou olhando para o seu corpo estirado pelo chão em meio aos destroços da moto ao redor daquela árvore. Uma pessoa tentou arrastar a moto, mas a sua perna estava presa entre as ferragens e uma única pessoa apenas não seria suficiente para remover a moto e, ao mesmo tempo, retirar Dave. Então ela foi procurar ajuda e logo algum tempo, surge um carro na estrada e parou para ajudar. Dave viu a si mesmo sendo carregado e colocado dentro deste carro. Ainda a caminho para um suposto hospital. Dave com seu rosto desfigurado tomado de sangue escorrendo pelo nariz e pelo ouvido, a cabeça inchada e os olhos fechados. As pessoas daquele carro que o socorria não acreditavam no que estava acontecendo e temiam o pior. Não sabendo eles, que ele já lutava contra aquilo que eles temiam, pois já faltava oxigênio em seus pulmões. Ele sofreu um forte impacto na cabeça, isto tornou-se impossível manter-se consciente. Dave estava sendo conduzido ao atendimento médico, e as pessoas que estavam acompanhando, desesperadas e aflitas, gritavam com o motorista que conduzia aquele veículo: rápido, rápido, ele não vai aguentar. Esse foi o último momento que Dave, ainda sentado naquele banquinho em frente ao portal de fogo, e de maneira inexplicável assistia o drama que ele mesmo passou em um passado recente. Na luta para ficar consciente, como as pessoas tanto imploravam, Dave, em seu último suspiro, deixou todo o cenário escuro. E essa foi a última cena que ele presenciou daquele sonho que ele mesmo supostamente sonhava enquanto dormia no sofá. Com o cenário escuro por completo, o silêncio se estabeleceu e o que acontecia ali era realmente fora do normal. Como pode uma pessoa estar dormindo e sonhar que está sonhando? Essa era a mensagem que o subconsciente de Dave dizia, mas a certeza em seu coração dizia que tudo era real, um suposto sonho do qual ele já teria despertado. A alma de Dave parecia perdida e insistia em viver essa realidade de forma abstrata. Capítulo 10 Não era um sonho. As luzes apagadas, na escuridão, um caminho sombrio a percorrer. De repente, ele se encontra em uma caminhada desconfiada pelo túnel. Sim, ele não teve dúvida, aquele mesmo túnel com uma luz forte no final. Novamente se repete, passos cautelosos, um a um, odor forte e úmido das paredes de ferro, caminho que o levou ao cômodo bem claro. Ao lado direito estava ele sentado, naquele mesmo banquinho ao lado do garoto. Ele caiu em si. Parece que sua alma, durante aquele filme em flashes de segundos, saiu de si, passou por vários lugares e agora, voltou para o seu corpo ainda sentado no banco. O filme acabou. Sim, o filme acabou. Mas iniciou novamente no instante em que Dave olhou novamente para o túnel de onde saiu. Foi gerado uma espécie de redundância. Um looping, um ciclo vicioso. Dave deitado no sofá adormece e entra em um sonho que o leva a um passeio pelas montanhas de moto e após um acidente, fica desacordado. Sem entender como aconteceu, ele se encontra em um lugar desconhecido, e após o filme da sua própria história, ele lembra de maneira misteriosa que ainda estava dormindo no sofá e sonhou que em um acidente, bateu forte a cabeça e apagou. Pronto. Agora é só acordar. Ele não consegue acordar, ficou sem atividade cerebral quando bateu a cabeça, ficou aprisionado dentro de si mesmo.
Uma viagem alucinante e infinita que o leva sempre para o mesmo lugar, um cenário de horror, pavor, agonia e sofrimento. Tudo o que tem são lembranças negativas de uma vida que não é mais real, acreditando que poderia escapar daquele cárcere abstrato. Ele se amargurava em se culpar de não ter vivido o que Deus tinha para ele. Na busca incessante, vasculhando todos os espaços neurais da sua memória, voltou para o lugar de partida, e a cada vez que acessava era mais sofrimento, pois o filme contava a mesma história. Sem saber onde está e de onde veio, muito menos o seu destino, agora sua existência se resume em apenas aflição, agonia, dor, lamentação. Uma espécie de asfixia espiritual. Sentiu suas emoções sendo sugadas por uma energia negativa sobrenatural. Era uma luta a cada vez que ele, sentado naquele banco, olhava para o túnel buscando uma saída, e vinha novamente de maneira involuntária a redundância. Filme da sua vida até onde se encontra no sofá que em um cochilo repentino, sonha em um passeio pelas montanhas e após ser atraído para colisão com uma árvore, fica desacordado, onde vai parar em uma caminhada pelo túnel que leva até aquele banquinho. Sentado naquele banquinho, olha para trás, para o túnel de onde saiu, em uma velocidade ultrassônica, novamente inicia aquele filme de terror. Outra vez. Ele se vê em um sofá, uma pescada de cochilo, sonha que estava em passeio pelas montanhas e uma força o atrai para um acidente, uma colisão que deixa desacordado, onde uma espécie de sonho o leva em uma caminhada pelo túnel, até chegar exatamente aonde se encontra naquele momento. Os flashes voltam ao mesmo ponto de partida, o banquinho, a aflição aumentava cada vez mais. Acreditando que acabou tudo, mais uma vez olhando para o lado e lá está o túnel que força ele passar pelo mesmo processo novamente. Ele se vê em um sono, após dormir no sofá um loop, voltas e voltas. Redemoinho infinito, como se fosse sonhar que estava sonhando. Ele dormiu no sofá e sonhou com o passeio. Nesse sonho ele se acidentou e sua mente apagou. Nesse suposto segundo sonho era com as atividades cerebrais comprometidas. Ele foi levado a esse lugar desconhecido onde ele não pode mais acordar. Isso explicaria o motivo da redundância neural que o prendia em um cárcere de sofrimento espiritual. Olá pessoal, meu caro leitor, no caso aqui, meu leitor ouvinte. Aqui é o Charles que está falando com vocês. Pessoal, eu quero saber o que vocês estão achando até aqui dessa jornada interpretada pelo protagonista Dave. Eu separei cada detalhe, cada pedacinho com muito carinho, com muito amor. Espero que vocês gostem e curtam e aproveitem. Quero aproveitar aqui essa imensa oportunidade. Hoje, 22 de agosto, dia que a minha filha querida Isadora nasceu. Ela está fazendo 4 anos, é uma bênção na minha vida. Pessoal, já vale aqui já um testemunho. Eu lembro que quando eu peguei ela no colo pela primeira vez, que a enfermeira trouxe aqui no corredor, eu peguei e orei sobre a vida dela, orei pelos filhos dela, pelo esposo dela, eu orei pela família dela, eu orei pedindo a Deus já para separar o marido que vai construir família com a minha filha para cuidar dela. Eu já orei pedindo para que o Senhor já use para trazer alegria nessa humanidade que vive tristeza dias após dias, tá ok? E isso eu tenho certeza que eu vou colher frutos, o legado está deixado. Lembre-se, pais, nós somos responsáveis, sacerdotes de nossa família. Creia nisso e vive isso. Boa leitura, continue aí na história. Capítulo 11. Acordar para a condenação. O sonhar que você está sonhando é conhecido como sonho dentro do sonho, ou sonho recursivo, ou seja, você se torna consciente de que está sonhando dentro do sonho. Esse tipo de sonho é relativamente raro e pode ser bastante confuso e perturbador para aqueles que o experimentam. A interpretação dos sonhos é uma área de estudo subjetiva e pode variar bastante dependendo da cultura, religião, crenças pessoais e contexto individual. No entanto, algumas pessoas interpretam esse tipo de sonho como uma reflexão da consciência de si mesmo e da realidade. Outros acreditam que ele pode ser um sinal de que você está procurando mais controle ou consciência sobre sua vida e suas decisões. No banco, Dave se encolhia em meio a um riacho de sangue, fogo e enxofre, sentindo a angústia que aperta seu peito. Parecia que sua alma havia abandonado seu corpo, tornando-o inútil naquele lugar sombrio. Subitamente, como um raio, a lucidez o atingiu, e Dave teve certeza que aquilo não era um sonho, mas sim uma realidade assustadora. Ele olhou ao redor,
buscando acalmar-se e compreender o que estava acontecendo. As trevas se fechavam sobre ele, enquanto o ambiente emanava energia negativa, deixando claro que estava em um lugar de sofrimento. Seus olhos ardem com fogo, seus pés estão envoltos em sangue e o cheiro de enxofre invade suas narinas. Nesse momento de percepção inebriante, a verdade surge repentinamente. Dave entendeu que sua alma havia sido condenada ao sofrimento das trevas exteriores. Um filme de sua vida passou diante de seus olhos, mostrando todos os seus atos ilícitos e errôneos, a omissão diante de seu Deus. Agora, ele teria que enfrentar a punição por todos os seus pecados, sem esperança de salvação. Trevas exteriores se parece com o inferno, tem os mesmos aspectos, é chamado de inferno, se passa por ele, mas não é de fato o inferno. Em Mateus 22, 13, das Escrituras dos cristãos, a Bíblia diz assim: Então, disse o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Com a certeza de que estava em um lugar de tormento e sofrimento, Dave foi atingido por um estrondoso berro cortante, que cortou o ar como uma lâmina. Ao redor dele, sombras escuras se agitavam, e ele podia sentir a presença de espíritos malignos que o cercavam, prontos para devorá-lo. A dor no peito de Dave se intensificou, fazendo-se contorcer em agonia. Era como se longos alfinetes estivessem sendo fincados em seu peito, penetrando profundamente em sua carne e atravessando de um lado a outro. Dave tentou resistir à dor, segurando a respiração quando sentiu os alfinetes entrando em seu peito, esperando que saíssem antes de voltar a respirar. Mas a frequência e a intensidade dos alfinetes aumentaram, prolongando o tempo em que ficavam dentro de seu corpo, tornando impossível para ele segurar a respiração por tanto tempo. Ele tentou desesperadamente se conter, mas logo foi forçado a puxar todo o oxigênio que conseguia, e a onda de dor que o atingiu foi ainda maior do que antes. O sofrimento de Dave só aumentava, e ele se perguntava se conseguiria suportar tudo aquilo por mais quanto tempo. Tudo ocorria em um frenesi avassalador, enquanto os gritos cortantes perfuravam seus ouvidos como agulhas. Sombras e vultos se moviam ao redor de Dave, cada vez mais numerosos, agravando sua agonia. Seus pulmões imploravam por ar, mas a cada tentativa de respiração, a dor atingia um novo nível de insuportabilidade. Era como se espadas e lanças cortantes se enroscavam em seus pulmões, dividindo espaço com o ar que ele tanto necessitava para sobreviver. Cada segundo naquele lugar macabro parecia durar uma eternidade, enquanto Dave se debatia em meio a uma dor que se espalhava por todo o seu corpo, como um fogo inextinguível que o consumia vivo. Mesmo em meio a todo o sofrimento, Dave percebeu que aquela situação era parte de um plano cruel e meticuloso. As finas lanças, tão afiadas que pareciam invisíveis, tinham o objetivo de intensificar sua dor sem lhe conceder a morte. Era uma tortura sobrenatural que desafiava a lógica humana, um sofrimento além da capacidade de qualquer ser humano suportar, levando-o ao limite da sanidade e da vida. Como se isso não bastasse, uma corda de arame farpado serpenteava em volta de seus órgãos internos, comprimindo seu peito e dilacerando seus pulmões. A dor era insuportável e avassaladora, um tormento impossível de resistir. Lanças invisíveis de uma entidade maligna perfuravam sua carne, enquanto a corda cortava de um lado para o outro. Dave não podia identificar a origem de seu tormento, mas sabia que algo sombrio e sinistro estava presente. O tempo parecia ter perdido todo o significado, transformando-se em uma eternidade de horror, equivalente a 1000 anos. Capítulo 12 Trevas Exteriores, Inferno de Geena. Quem era Dave? Era um cara de coração excepcional, amava ajudar as pessoas, em específico, moradores de rua, levando comida, roupa e dar esmolas. Parceiro, e estava sempre no meio de amizades. Era querido pelas pessoas e de bom convívio. Você pode estar se perguntando, o que este jovem fez para merecer tal sofrimento? Ou se este for um castigo do Deus dele, por não ter sido obediente, que Deus é este que abandona uma alma eternamente em um sofrimento? Perguntas e questionamentos que também passaram pela cabeça de Dave. Ele era uma pessoa boa. Não era bandido, não infringia a lei, não era assassino e nem cometeu outros crimes. Ele era um cara de coração bom. O inferno, de acordo com as escrituras sagradas do Islã, o Alcorão,
O inferno é uma realidade tanto na vida após a morte quanto durante a vida na terra. É descrito como um lugar de sofrimento e castigo para aqueles que negam a fé em Deus e cometem pecados graves, como a injustiça e a desonestidade. O Alcorão descreve o inferno como tendo 7 camadas, cada uma com diferentes tipos de castigos e tormentos. Os pecados mais graves, como a idolatria e a blasfêmia, são castigados de maneira especialmente severa no inferno. No entanto, o Alcorão também enfatiza a misericórdia e a justiça de Deus, e diz que ele pode perdoar aqueles que se arrependem e buscam a redenção. De acordo com o livro sagrado, este inferno não é o destino final para todos os seres humanos e existe a possibilidade de redenção e perdão. Em geral, a concepção do inferno no Alcorão é usada como um meio para incentivar a virtude e ajustar a moralidade, e para alertar os crentes sobre as consequências de suas ações. É visto como um alerta para que os seres humanos sejam justos e virtuosos, e para que evitem o mal e a corrupção. Uma passagem de Mateus 7, 22, 23, nas Escrituras Sagradas Cristã, diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dave, no ápice do seu sofrimento, em seus pensamentos começou a refletir: Não. Não estou no inferno, porque tenho lucidez de tudo que fiz e vivi. Não sou, e nunca fui uma pessoa má. Meu coração é bom e há atributos de Deus em mim. Minha mãe me ensinou o caminho e a verdade que há em Jesus Cristo como meu Salvador, e mesmo sem merecer, Ele morreu por mim. Eu conheço o suficiente as Escrituras e sei que quem recusar o sacrifício de Cristo, morre em condenação e não tem mais chance de viver. E eu sempre reconheci a mensagem da cruz: não faz sentido eu estar no inferno para a condenação eterna se Ele pagou o preço por mim na cruz. Eu, porém, não deveria estar aqui, embora mereça castigo por não ter feito o que deveria e sabendo que tinha que fazer. A vida de Dave foi pautada em educação e ensinamentos de seus pais, que o conduziram sempre acreditando no amor ao invés de punição. A educação de seus pais entendia que a conversa e a reflexão surtem mais efeito do que o castigo. Sua mãe o ensinou a estudar e compreender o que as Escrituras Sagradas trazem em suas mensagens. Obteve o conhecimento que quem é condenado ao inferno, não passa mais para o outro lado. Em Lucas 16, 23, 26 das Escrituras Sagradas Cristã, diz assim: Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então, gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que more em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Foi então que Dave, olhando para cima, já sem forças, agora em voz alta, clamou a Deus: Deus, sou eu, seu filho. Não fui fiel e obediente, mas quero pedir perdão. Estou arrependido de tudo o que fiz e o que deixei de fazer. Me livra desta angústia. Eu não tenho nada a oferecer hoje, mas me tira deste lugar que irei fazer. Irei ter obras dignas, pagarei meus votos diante do teu povo, irei contar a todos tudo que o Senhor Deus me revelou. Eu nunca mais irei cair em desobediência, inclinarei meus caminhos, e viverei a vida que o Senhor me conduzir segundo a sua vontade e do seu espírito. O castigo parecia uma disciplina. As cordas de navalhas apertavam e rasgavam o peito de Dave até chegar nos ossos. Sentimento parecido como se uma bolha de espinho crescia dentro do seu pulmão, e conforme ele buscava oxigênio, a dor aumentava. Ele parou de respirar, a dor já ultrapassa o limite e não tinha mais como resistir. A sensação de morte apoderou-se dele, tinha certeza de que seu coração poderia parar a qualquer instante. Em seus últimos pensamentos, quando já entendia que sofreu um acidente e que ainda não havia morrido, sem saber entender como tudo aquilo era possível, mas certo de que era real e sua morte estava próxima, juntou toda a força que restava e gritou: Senhor, tu és justo, olhe para minha mãe, sua serva. Tenho certeza de que ela está em oração em algum lugar. Tenho certeza disso. Ela está me procurando. Ela quer mais uma chance para mim. Eu quero mais uma chance. Não quero morrer, estou arrependido. Ao citar sua mãe,
algo surpreendente começou a acontecer. Em entrega de seu último suspiro, quando tudo já estava praticamente acabado, ele lembrou de seus ensinamentos, e isso poderia livrar a sua alma. Capítulo 13. Você pode ser até 70% do que você ouve. Existe no mundo abstrato uma força que estudiosos e cientistas buscam continuamente explicações, onde descobertas surgem constantemente. Existem leis, e leis têm que ser respeitadas. A lei é irrevogável. Por exemplo, a lei que a autora Rhonda Byrne em seu livro, O Segredo, nos relata uma filosofia conhecida como a lei da atração. De acordo com esta lei que ela apresenta, as palavras e pensamentos que emitimos têm um impacto sobre a nossa realidade e nos ajudam a atrair coisas boas ou ruins para nossas vidas. Ela argumenta que a lei da atração é uma lei universal que opera em todos os aspectos da vida e que afirma que semelhante atrai semelhante. Barney sugere que os pensamentos e sentimentos de uma pessoa são uma forma de energia magnética que atrai experiências e circunstâncias correspondentes. Barney enfatiza a importância de visualizar e sentir intensamente os desejos como se já tivessem sido realizados, acreditando que isso sintoniza a pessoa com as vibrações positivas necessárias para atrair o que deseja. Além disso, ela encoraja os leitores a expressarem gratidão por aquilo que desejam manifestar, a fim de fortalecer essa conexão com a abundância. A lei da atração tem um poder incalculável e que surpreende a todo momento, que se baseia na ideia de que tudo aquilo que você diz, sendo positivo ou negativo, gera uma energia e vaga pela atmosfera abstrata até encontrar um corpo para apoderar, e se não encontrar ela pode voltar a você ou até mesmo aos filhos ou netos. Porém, dependendo da maneira que foi proferida, ela tem força para mudar o impossível, simplesmente porque é lei. Esse poder já foi revelado em um livro milenar, que rompe gerações e gerações, sendo pesquisado por cientistas como base para várias descobertas da humanidade, a Bíblia Sagrada dos cristãos. Em outras palavras, o mundo espiritual, a lei da atração, ou o poder das palavras são comprovados em diversas atmosferas. Há uma grande chance de você ser até 70% do que escuta. Como assim? Observamos o imenso poder do som no mundo espiritual, o poder da música e a força da pronúncia no mundo abstrato. Quando você diz algo para alguém, ou mesmo que seja você, é uma legalidade que se solta no mundo espiritual. Se não fizer diferença de imediato, um dia voltará contra ou ao seu favor. Todas têm o mesmo poder, palavras boas como as más. O fator motivador que determinará a força destas palavras. Vejamos esse poder da seguinte maneira: com palavras, principalmente através da música, é possível alegrar o dia, como também pode intoxicar todo o seu ser, algumas vezes por várias horas ou dias. A sabedoria popular diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Masaru Emoto, em japonês, Yokohama, 22 de julho de 1943, Tóquio. 17 de outubro de 2014, foi um cientista que afirmava ter descoberto que as palavras e pensamentos têm um impacto sobre a estrutura da água. Ele afirmava que, ao congelar a água e observar seus cristais de gelo, podia haver a influência da intenção positiva ou negativa nas formas cristalinas resultantes. Emoto alegava ter realizado experimentos com água que foi exposta a diferentes tipos de mensagens, incluindo música, palavras escritas e pensamentos. Ele alegava que as mensagens positivas produziam belos cristais de gelo, enquanto as mensagens negativas produziam cristais menos definidos ou deformados. Emoto escreveu vários livros sobre suas descobertas e teorias, incluindo The Hidden Messages in Water, que se tornou bastante popular entre um público de pensamento alternativo. No entanto, suas teorias não foram amplamente aceitas pela comunidade científica e não foram confirmadas por estudos independentes. De fato, a ciência não apoia a ideia de que as palavras e pensamentos possam ter um impacto significativo na estrutura da água. A estrutura da água é determinada principalmente pela temperatura, pressão e concentração de sais, e não é afetada significativamente pelas intenções ou palavras. Portanto, a teoria de Emoto sobre a água e os pensamentos é considerada pseudocientífica. Em uma de suas exibições, ele afirma e mostra que é possível identificar diferentes formatos de cristais de água. Este cientista colocou amostras do líquido cristalizado, mais livre de impurezas, entre duas caixas de som, que tocaram canções calmas e harmoniosas em volume ambiente com câmeras microscópicas gravando em alta resolução.
A equipe deixou a substância descansar por 2 dias em um pote de vidro transparente com tampa antes de congelá-la. O resultado foi a formação de diferentes estruturas conforme o tipo de música ao qual a água foi submetida. Era possível visualizar as estruturas microscópicas em harmonia conforme a música que era tocada pela caixa de som no exterior. Fato que a música influencia no astral do indivíduo, na energia, anima, desanima, desperta e estimula o sono. O que é a música? Ritmo, melodia, harmonia e principalmente letras que formam palavras e dão sentido. Se entendemos que a palavra tem poder, imagina ela de uma maneira harmoniosa. Música é uma forma de arte que utiliza sons e ritmos organizados para criar uma experiência emocional, expressar ideias e contar histórias. É uma das formas mais antigas e universais de expressão humana, presente em todas as culturas e sociedades do mundo. A música pode ter um impacto significativo no comportamento humano e nas emoções. Algumas pesquisas sugerem que a música pode influenciar a regulação emocional, a motivação, a concentração e o estado de ânimo. A música pode ser uma ferramenta poderosa para evocar emoções e criar uma atmosfera. Ela pode ajudar a aumentar a motivação e a concentração durante atividades físicas ou mentais, e pode ser usada para aliviar o estresse e a ansiedade. Algumas pesquisas também sugerem que a música pode ter um efeito terapêutico em certas condições, como depressão, dor e transtornos do espectro autista. No entanto, ainda é necessário muito mais estudo para compreender plenamente como a música afeta o comportamento humano e as emoções. Essas mesmas músicas são testamentos e poderes lançados no mundo espiritual de maneira confortável, pois cada um gosta de um ritmo de música diferente. Alguns escutam determinada música apenas por causa da batida, já outros gostam do ritmo mesmo que a letra fale em coisas pesadas e não condiz com os valores da pessoa ou que fale algo que ela não acredite ou concorde. Uma coisa que deve ficar claro é que o subconsciente canta aquela letra, grava, e dessa forma, você é alimentado por aquele conteúdo através de aproximadamente 70% de líquido que está em seu corpo. Como assim? O corpo humano é composto, em sua maioria, por cerca de 70% de líquido. Essa constatação nos remete à pesquisa realizada pelo cientista que citamos. Essa descoberta das estruturas formarem algo em harmonia com a música que era tocada não foi mera coincidência. Na verdade, ela ecoa as palavras do conhecido Salmo de número 150, que diz: "Todo ser que respira louve ao Senhor." Em Surat al-Isra 44, nas escrituras sagradas do Islã, reforça: "E todos os seres que estão nos céus e na terra o louvam, bem como não há nenhum ser que não o louve, porque ele é onipotente e sabedor." Agora pensamos na composição química da fórmula H2O, a menor partícula entre o hidrogênio, H, e o oxigênio, O, é o próprio átomo. Os átomos são considerados as menores unidades fundamentais da matéria e são compostos por um núcleo contendo prótons e nêutrons, com elétrons orbitando ao redor dele. Essa relação de dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio é o que define a proporção correta para formar a molécula de água. Em uma molécula de água, dois átomos de hidrogênio se unem a um átomo de oxigênio através de ligações químicas covalentes para formar uma molécula de água, H2O. Bom, na verdade, não sou especialista para me aprofundar tanto neste conteúdo e falar sobre essa composição. No entanto, acredito que tudo isso tenha sido criado por Deus. Cada mínimo detalhe e cada coisa grandiosa foram criados por Ele. Os seres microscópicos presentes na composição da fórmula H2O me fazem imaginar que eles respondem ao som vindo do exterior e estão presentes também em nosso organismo. Assim, eles materializam a lei da atração. É interessante pensar que até 70% do que somos está relacionado ao que ouvimos. Claro que isso tudo é uma análise pseudociência, mas o objetivo desta obra não é provar essas teses malucas, e sim aplicar esse estudo na experiência que Dave viveu. Aquele que criou os 7 céus sobrepostos, 1691, se você observar com atenção, não encontrará nenhuma falha na criação de Deus. Então, olhe novamente. Você vê alguma rachadura ou imperfeição? Alcorão, Surata 67, 3. Deus é o Senhor do Universo. Capítulo 14. A música foi o gatilho. Dave viveu com seus irmãos e sua mãe cristã conforme já foi relatado. Dona Antônia, sua mãe, sempre ensinava e educava os filhos com base bíblica.
Ela tinha o costume de escutar músicas enquanto executava as tarefas domésticas. Pelo fato de o aparelho de som ficar na sala e ela andar por toda a casa, deixava o volume mais elevado para que quando estivesse nas extremidades da casa, o som não se perdesse e ela continuasse a escutar. Sendo assim, todos da casa escutavam junto com ela. O mesmo disco tocava todos os dias, no mesmo horário, na mesma ordem. Dave já sabia cantar as músicas, sabia qual era a próxima música da playlist e até mesmo onde o disco estava arranhado, e que a música iria falhar por 2 segundos. Às vezes chegava a ser chato, e a dona Antônia tinha que desligar o som, pois ela não se cansava de escutar, mas o restante já fatigado, inclusive Dave que ficava nervoso. Na maioria das vezes ela desligava, a fim de evitar brigas. Porém, em algumas ocasiões ela dizia: "Filho querido, você precisa entender que música é alimento para a alma. Ela alegra o ambiente." São palavras de esperança soltas que vão trazer libertação em momentos difíceis. Provavelmente, Dona Antônia não tinha ideia da profundidade que dizia. Ele poderia dizer que isso não passa de rumores da cabeça dela só para continuar escutando aquelas musiquinhas, mas Dave não fez isso. Abriu seus ouvidos e escutou sua mãe. Se isso que ela falou ou não tinha fundamento ele não teve certeza, mas preferiu acreditar e guardou aquelas palavras nos bastidores da sua mente. A partir desse dia, o disco podia tocar a mesma música quantas vezes quisesse. Dave escutava atentamente, prestando especial atenção às letras. Sua mãe não tinha ideia do ensinamento de grande valor que havia transmitido a Dave. Naquele dia, ele aprendeu a ler a música antes de cantá-la. Não é suficiente ter uma melodia e ritmos harmoniosos, o mais importante é letra. Na verdade, a música é tão poderosa que pode entrar na mente, tanto que seu vizinho pode passar o dia inteiro ouvindo música alta, e mesmo que você não goste, você a escuta, e no dia seguinte ela ainda ecoa em sua mente. Dave passou a apreciar com mais carinho aquelas músicas da sua mãe, ele separou uma como favorita. E essa sempre que tocava, seu interior se enchia, ela tocava o íntimo da alma. Era uma canção que ficou guardada na sua mente toda vez que ela tocava. Ele parava o que estava fazendo e ofertava atenção, até aprendeu a cantar o refrão: "Clame a mim, em qualquer lugar, se pedir com fé, o céu se abrirá." Clame a mim, em qualquer lugar, se pedir com fé, o céu se abrirá sobre-te. Na experiência de Dave, sentado naquele banco em exílio na atmosfera espiritual, no cárcere de sofrimento infernal, angústia e sofrimento, com sua alma ferida, abatida e pronta a ser entregue, perdido, sozinho e abandonado, pensou que não havia mais nada a fazer. Porém, sua mãe teve uma participação fenomenal, pois foi esta música que iria ser como um gatilho no despertar da alma dele. Se desconhece como e porquê, em seu último suspiro, ele lembrou de sua mãe. Juntou toda a força que restava e clamou: "Senhor, tu és justo, olhe para minha mãe, sua serva. Tenho certeza de que está em oração em algum lugar neste instante, tenho certeza disso. Ela está me procurando, ela quer mais uma chance para mim. Eu estou arrependido." Dave sequer poderia imaginar que ao citar sua mãe, fez recordar desta canção que ela o ensinou a escutar em casa, quando mais jovem. Aquele disco que repetia, e aquela única canção que inculcou em sua mente. Aquele refrão que de muito escutar, gravou. Foi então que começou a cantar em seu subconsciente, pois não tinha mais força para sequer abrir a boca. Em qualquer lugar, se pedires com fé, o céu se abrirá. Clama a mim, em qualquer lugar, se pedires com fé, o céu se abrirá. Foi essa lembrança que fez ele entregar o seu coração a Deus. Em meio ao cárcere do inferno, diante de todo aquele fogo, em um local inóspito, aquela música, ou melhor dizendo, o refrão daquela música que ficou gravado após anos no mais profundo da mente de Dave, o fez lembrar que ele poderia clamar a Deus em qualquer lugar, e pela última vez foi o que ele fez. Mas agora posicionou-se de uma maneira diferente, ele não queria mais uma chance de voltar a viver, agora queria se livrar da condenação eterna, e assim clamou a Deus: "Senhor, ouve o que tenho a dizer, incline seus ouvidos a mim, entendo tudo o que fiz e me arrependo,
já não me importa mais saber onde estou e o que está acontecendo, nada mais importa. Apenas salva minha alma do inferno. Livra minha alma da morte desta sepultura. Salve a minha alma. Logo em seguida tombou sua cabeça para o lado, os olhos se fecharam, mas a sua alma continuou a cantar. Clame a mim, em qualquer lugar, se pedir com fé, o céu se abrirá. Clame a mim, em qualquer lugar, se pedir com fé, o céu se abrirá, sobre ti. Repetidas vezes, cada vez mais distante, mais lento, mais fraco e começou a falhar, mas não parou de cantar. Clame a mim, em qualquer lugar, se com fé, em qualquer lugar, se pedir com fé, o céu se abrirá, sobre ti, em qualquer lugar, clame a mim, em qualquer lugar. Silêncio absoluto. Isto era algo que não tinha naquele ambiente há bastante tempo. Um profundo silêncio tomou aquele cenário. As luzes se apagaram e tudo mais uma vez ficou em total escuridão. Capítulo 15 – A Segunda Morte. Senhor, ouço o que eu tenho a dizer, incline seus ouvidos a mim, entendo tudo o que fiz e me arrependo, já não me importa mais saber onde estou e o que está acontecendo, nada mais importa. Apenas salva a minha alma do inferno. Livra minha alma da morte desta sepultura. Não quero mais viver, quero ser salvo. Salve a minha alma. Este foi o último clamor de Dave e sua alma continuou a cantar trechos separados daquela música até desfalecer. Um clamor a Deus, um qualquer lugar, uma fé, só faltava o céu abrir sobre ele. Este era o refrão que a sua alma cantou até se apagar por completo. Definitivamente para aquele cenário espiritual que ele vivia, o pesadelo acabou. O fechar dos olhos, ao apagar das luzes ou quando a pessoa morre, assim costuma ser o final de um sonho. Mas como já dito, tudo parecia ser intencional. Tudo se fechou por 1 ou 2 segundos e Dave abriu os olhos. Uma misteriosa força revigorou dentro dele, e ainda com a cabeça tombada, sua alma voltou novamente a cantar o mesmo refrão daquela mesma música, e repetidas vezes. Na medida que a sua alma cantava, as forças eram restabelecidas, até o ponto de ter forças para abrir os lábios e começar a cantar baixinho. À medida que Dave repetia o mesmo refrão, sua voz crescia gradualmente até atingir um ponto em que ele conseguia erguer a cabeça com mais força. Enquanto continuava a repetir o refrão, um estrondoso barulho, semelhante ao som de um trovão, vindo de cima, interrompeu Dave. O susto fez parar de cantar, as pupilas dos olhos dilataram, seu corpo estremeceu sem que pudesse controlar. Agora os sensores de Dave foram despertados, foi como se tivesse um desfibrilador impulsionando e reanimando seu coração. Mais uma vez se repetiu. Aquele poderoso trovão e em seguida o corpo de Dave estremece. Ele olha mais para cima procurando o motivo causador daquele imenso barulho e lá no mais alto, vê o teto se abrindo. Uma espécie de tampa foi deslizando verticalmente, e na medida que ia abrindo, uma luz forte entrava. Assim como o Sol nasce e a sua luz durante o dia vai girando sobre o planeta, assim está forte luz, mais forte do que a claridade daquele local, mais forte do que a luz solar entrou, começou a descer pelo teto. Descendo pela parede frontal até chegar no portal à sua frente, e esta luz era tão forte que ao tocar o fogo, ela prevaleceu sobre ele, logo já não era possível ver o fogo, parecia ter sido apagado. Na medida em que a luz do sol gira sob a terra, assim essa luz foi tomando a posição de meio-dia e chegou ao chão, aos pés de Dave. Ela parou por 3 segundos, tempo suficiente para ele pensar sobre o que estava acontecendo. E, claro, os pensamentos eram todos bons. Pois mesmo ainda sujo de sangue e não conseguindo se mexer já não sentia mais dores, não tinha odor ruim, o fogo não existia assim como a angústia. A expectativa era boa. Era difícil de acreditar depois de tanto clamor, sofrimento e após o apagão, que ele está sendo resgatado.
As lágrimas começaram a descer pelo seu rosto. 3 segundos aquela luz parou diante de Dave, e voltou com lentidão a se movimentar em direção a ele, tocou vagarosamente em seus pés e logo em seguida foi subindo pelas pernas. De maneira enigmática, Dave começou a levitar na medida que a luz percorria seu corpo. Esta luz o envolveu, em movimentos calmos que o atraiu para cima, ele não conseguia fazer nada. Era como se um poderoso imã estivesse dentro do seu peito, atraindo-o para o alto. Seu corpo estava imobilizado, com as pernas e braços lançados para trás, incapaz de se mover, exceto pela cabeça. Olhou para si mesmo, deslumbrado como aquela luz fazia com que sua pele ficasse reluzente. Ele já não sentia dores, porém, seu corpo não suportava aquele poder e começou a desfigurar-se. Como farelos de um pão, ele foi desfazendo aos poucos diante daquele poder. A luz tocou seu rosto e não foi possível permanecer com os olhos abertos. Ainda flutuando, ele foi levado até o alto daquele presídio que o acorrenta. Ele saiu e teve contato com a totalidade daquela claridade. Agora não era um feixe de luz que o tocava, aquela luz o envolveu por completo. Porém ele não suportou a plenitude daquela luz e aumentou a velocidade em que seu corpo desmanchava. Dave já estava fora da prisão, mas não resistiu àquele suposto resgate, perdeu a respiração, não conseguiu encontrar oxigênio mais em um piscar de olhos, como se fosse fulminado em milésimos de segundos, todo o seu corpo evapora em uma espécie de fumaça. Capítulo 16 – Aconteceu. Tudo foi verdade. Uma música foi usada como gatilho espiritual para trazer esperança e salvação à alma de Dave. Quando ainda naquele inferno de sofrimento, citou o nome da sua mãe, ao lembrar dela, lembrou também daquela música. A lembrança daquela música, melhor dizendo da letra daquela música, foi o atributo colocado por ela nos bastidores da sua mente quando adolescente e fez toda a diferença. Aquele refrão ficou impregnado nas paredes da sua alma e na ocasião certa foi utilizado para soltar as algemas espirituais. Podemos tentar imaginar o que teria acontecido se a presença da sua mãe não tivesse deixado um registro positivo em suas lembranças, como foi relatado. Ou pior, como seria se ela tivesse armazenado nos bastidores da sua vida coisas inúteis, supérfluas ou até mesmo traumas. Quando Dave mencionasse o nome de Dona Antônia, ao invés de lembrar daquela música que ele escutou repetidas vezes, com o refrão que fala de salvar, libertar e fé, ele poderia ter se lembrado de outras coisas, ou de outras músicas. Por exemplo, aquelas que falam sobre sensualidade, sexualidade ou abordam assuntos considerados rejeitados pela sociedade conservadora. Clame a mim, em qualquer lugar, se pedir com fé, o céu se abrirá. Clame a mim, em qualquer lugar, se pedir com fé, o céu se abrirá, sobre ti. Após ser levado para fora, seu corpo foi dilacerado pela luz forte que o envolvia. Dave não resistiu ao contato daquela luz, ficou sem oxigênio, parou de respirar, não suportou tal misterioso poder que o envolveu e, de repente, foi fulminado. Para onde ele foi? Quando achamos que tudo ia ser resolvido, a expectativa de ser resgatado das algemas de sofrimento, depois de passar por tudo, suportar todo aquele processo, agora não foi possível suportar a grandeza daquela luz? Como assim ele foi fulminado? Em um cenário onde era impossível imaginar o que mais poderia acontecer, de maneira inusitada e ofegante, Dave se encontra deitado em uma cama de hospital. Era como se ele estivesse mergulhado em uma profunda imersão, sem poder respirar, até que finalmente emergiu à superfície. Assim como um mergulhador, que depois de passar muito tempo debaixo d'água, ao vir à tona, puxa todo o oxigênio possível para aliviar a falta de ar. Dave se assenta na cama e respira profundamente. Seu peito sobe e desce de forma descompassada, enquanto ele sente uma agonia intensa, debatendo-se e gritando desesperadamente, buscando encher seus pulmões com cada precioso sopro de oxigênio ao seu redor. Em desespero, Dave pergunta: onde estou? Onde estou? O que aconteceu? Todos do quarto se assustam com aquela cena, pois já havia dias que ele apenas dormia. Um amigo que estava no quarto,
assim como outras pessoas, o abraçou, fechou seus braços com a força que naquele momento foi necessária, juntou as mãos na frente do seu peito, assim imobilizando os braços de Dave. E de uma maneira bem resumida e rápida contou todo o ocorrido. Dave, você estava descendo o pico e sofreu um acidente, bateu a moto, está no hospital, está há 3 dias em coma, já saiu da UTI, e já passa bem. Todos estão bem. Dave, por sua vez, respira fundo, enche os pulmões de oxigênio, aliviado. Lágrimas desceram pelo seu rosto e após alguns segundos de silêncio, ele diz: então era verdade. Tudo foi verdade. Ainda falando, lentamente foi se deitando e novamente adormeceu. Porém dessa vez para descansar, pois mesmo em coma, não dormia, muito menos descansava, pelo contrário, se encontrava em uma batalha que sugou todas as suas forças. Ninguém entendeu aquelas palavras. Capítulo 17. Estímulos geraram um sonho. Um sonho dentro de uma visão, tudo isso enquanto estava em coma, sem atividade cerebral e, devido a essas condições, é difícil afirmar como a ciência definiria isso. No entanto, a neurociência aborda o estado de maneira específica quando se trata de um coma profundo, no qual o indivíduo perde a consciência ou parte dela. Coma é um estado de consciência grave em que uma pessoa está inconsciente e não responde a estímulos externos. É uma condição médica que pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo lesões cerebrais, envenenamento, infecções, doenças neurológicas, hipoglicemia e outros problemas de saúde. Em um coma profundo, uma pessoa pode apresentar respiração e batimentos cardíacos normais, mas não responde a estímulos como luzes brilhantes, som ou toque. Algumas pessoas em coma profundo também podem apresentar reflexos automáticos ou movimentos involuntários, mas não respondem a comandos voluntários. A recuperação de um coma profundo é altamente dependente da causa subjacente e da gravidade da lesão cerebral. Algumas pessoas podem recuperar a consciência completamente, enquanto outras podem ter sequelas permanentes, como paralisia, perda de fala ou outros problemas de saúde graves. É impossível de se afirmar se o momento em que Dave foi levado a esta visão de um sonho foi quando ainda se encontrava em coma na UTI, ou se iniciou quando seu quadro já estava estável no quarto. São informações que ninguém seria capaz de afirmar. Mas podemos especular: por que foi tirado da UTI? Por que a máquina ligada a ele começou a mostrar resultado de atividade cerebral e para estimular a recuperação, a máquina foi desligada, e ainda com ajuda respiratória foi levado para o quarto, próximo à família. Em palavras, a pauta médica dizia: ele está se recuperando, já tem estímulos e vai acordar a qualquer instante. Embora haja muito que a ciência ainda não entenda sobre o cérebro humano, acredita-se que, em um estado de coma profundo, uma pessoa não esteja consciente o suficiente para sonhar. Isso ocorre porque o estado de coma é caracterizado pela perda de consciência e pela ausência de atividade cerebral mensurável. Os sonhos, por outro lado, são gerados pelo cérebro durante o sono REM, movimento rápido dos olhos, e, portanto, exigem um certo nível de atividade cerebral. Entanto, é importante lembrar que cada caso de coma é único e depende de muitos fatores, como a causa do coma, a extensão do dano cerebral e o tratamento médico. Como já relatado, essa obra não tem o intuito de aplicar a medicina, neurociência ou qualquer outra matéria da ciência, simplesmente porque o autor não é especialista, não comprova ou tem intuito de defender alguma tese, até mesmo porque isso tudo aqui se crer. Apenas quem tem fé no sobrenatural de Deus vai entender tudo o que foi relatado nesta obra. Dave acordou de um pesadelo, mas sequelas virão e a recuperação vai ser outro pesadelo. Como essa experiência terá significado para ele, se ocorreu em um mundo abstrato, em uma atmosfera invisível e espiritual, na qual sua memória foi danificada? Ele acordou, mas ainda dorme em busca de uma vida com propósito. Ele precisa saber como essa experiência fará diferença em sua nova vida, na qual ele prometeu a Deus, dentro de uma atmosfera espiritual que ele experimentou.